O vídeo começa com um rapaz se passando por um morador de rua e quando passa uma bela moça, ele aborda pedindo ajuda com dinheiro. A garota então vem para perto do rapaz e ele pergunta qual o nome dela. Ela fala que seu nome é Britney e a mulher então pergunta para o rapaz o que aconteceu para ele ficar naquela situação. E ele fala que estava em uma missão no exterior e quando voltou para sua casa percebeu que sua esposa não estava mais com ele e também tinha pegado seus bens e todo o dinheiro e todos os carros que ele tinha. A moça então pergunta quanto tempo eles estavam juntos e o rapaz fala para ela que já há uns 4 anos. Ela então pergunta para o youtuber de onde ele é. O rapaz fala que ele é da Califórnia e só veio para cá para ficar com a pessoa que amava e diz que eles estavam quase casando. A mulher fala que sente muito pelo rapaz e motiva dizendo que ele irá conquistar tudo que ele perdeu e vai encontrar outra pessoa e o ajudar a se erguer de novo. Ele agradece a garota e pergunta como ela vai. Ela diz que anda muito ocupada com seu filho, mas que está tudo bem. O YouTube pergunta se ela é mãe solteira e a mulher confirma que sim. O rapaz então tenta devolver o dinheiro dela e fala que ela irá precisar. Mas ela fala que não precisa e que ela tem um ótimo emprego e consegue dar uma boa vida para o seu filho e quando vê alguém precisando de ajuda, sempre tenta ajudar de alguma forma. O rapaz agradece a mulher e fala que o mundo precisa de pessoas como ela e pergunta quantos anos o filho dela tem. A moça responde que ele tem 2 anos. O rapaz então entende tudo que ela disse. A garota então pergunta se o rapaz não poderia tentar chamar a polícia para sua ex. O rapaz fala que não, pois quando eles juraram o casamento, ele assinou uma folha onde seus bens também seriam de sua esposa. O rapaz elogia a mulher, dizendo que ela é muito linda e pergunta se ela faz academia. A garota agradece e fala que faz sim academia. O YouTube muda de assunto e pergunta para ela se ela tem um carregador para emprestar para ele para carregar seu celular. A garota diz que tem em seu carro e ele pode carregar lá caso queira e se oferece para comprar uns cobertores melhores para o rapaz. O rapaz recusa os cobertores e diz que o seu já está bom. Em seguida, eles vão em direção ao carro de luxo do youtuber. O rapaz então deixa suas coisas ali acima do carro e eles conversam lá um pouco. Então a garota pergunta o porquê dele estar ficando ali com um carro desse. O youtuber fala que só está fingindo e que aquele carro realmente é seu e revela para a moça que era um teste social e que ele queria ver se ela ia ser uma interesseira. A mulher fica surpresa e também mostra o seu carro para o rapaz. O rapaz agradece a boa ação da garota e devolve o dinheiro para ela. O YouTube pede para ela passar o seu número. A mulher coloca seu número no celular do rapaz e devolve para ele. Ele mostra a câmera para a garota e pede para ela falar o seu Instagram em seu microfone escondido e ela fala. O rapaz então pergunta para a garota o que ela gosta de fazer e ela diz que é sair para comer. O YouTube então diz que depois ele irá chamá-la para eles ir comerem algo juntos e a garota aceita sim. Em seguida, novamente, o rapaz agradece a ação dela e se despede da moça e vai embora. Começamos o vídeo com Damon chavecando essa linda garota. Ele aborda a mulher, elogiando ela e pergunta como ela está. Mas a moça continua andando sem dar nenhuma chance para o youtuber. Ele, então sem sucesso, ao tentar conversar com a moça, vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A garota vê o carro do rapaz e volta na mesma hora querendo conversar com ele. Ela volta perguntando se aquele carro é mesmo dele. Ele diz que sim, que é um de seus vários carros. Ela elogia o carro do YouTube dizendo que é a sua cor preferida. O YouTube agradece então. A moça pergunta o nome do rapaz. Ele fala que seu nome é Damon e pergunta o nome dela. E ela diz que é Caroline. Damon pergunta o que ela estava indo fazer, que ela estava com tanta pressa ou simplesmente ela não parou para falar com ele porque ele estava mal vestido. A mulher fala que não é nada disso e que ela só estava com pressa para resolver algumas coisas. O rapaz pergunta de onde a mulher é
E ela então diz que é de Boston, mas que se mudou para cá por não ter muitas oportunidades de emprego lá onde que ela morava. Ele pergunta para a garota com que ela trabalha, e a mulher fala que trabalha em uma loja de joias em um shopping. O Damon fala que é novo na cidade e está procurando fazer novas amizades e conhecer pessoas legais. A mulher logo fala para ele que ela está disponível. O rapaz então questiona se ela não iria se atrasar para o seu compromisso, e ela responde para ele que não. O rapaz elogia a garota, dizendo que ela está tão linda que está até parando o trânsito. A moça agradece e pergunta se agora eles podem ir dar uma volta em seu carro. O YouTube fala que sim e ajuda ela a entrar. A mulher então entra sem pensar duas vezes, pensando que vai se dar bem. Damon então ajuda a garota a entrar e em seguida ele entra também. Na sequência, após entrar, a garota elogia o carro do rapaz, dizendo que ele é muito confortável. O YouTube agradece e pergunta para ela o que ela está planejando fazer durante o dia. A moça diz que apenas iria na casa da sua amiga almoçar. Damon pergunta se a amiga dela não iria ficar brava se ela se atrasasse, e a moça fala que não e diz que a sua amiga irá entender. O rapaz então entende e pergunta se ela namora. A garota então afirma que não. A mulher pergunta para Damon quantos anos ele tem, e ele responde que tem 52. Ela então diz que ele parece ter 35. O rapaz agradece e pergunta à garota o que ela fez ela voltar para conversar com ele. A mulher diz que foi pelo carro, mas agora está gostando de conversar com ele. O rapaz então fala que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A garota fala que não é isso e pede para o rapaz outra chance, mas ele nega e fala para ela descer do carro. A mulher desce chateada, mas no fim acabou tomando um fora de Damon. O vídeo começa com London, que vai fazer a pegadinha da interesseira com seu Corvette. Ele aborda a garota e fala que ela parece ser familiar e pergunta qual o nome dela. Mas a mulher faz uma cara de assustada e não demonstra muito interesse. Ele fala seu nome e pergunta se ela é da cidade e se apresenta para ela. A garota responde que sim. Ele então diz a ela que é de Nova York e, além disso, ele fala que eles deveriam se conhecer melhor. Porém, a mulher diz a ele que ela tem namorado. London pergunta se pode pegar o número dela, porém ela responde de forma rude que não. Ele a deseja um bom dia e caminha até o seu Corvette. Quando a garota vê a máquina de London, é nessa hora que a mágica acontece. Ela na mesma hora vem perguntando se o carro é dele. London fala que sim e pergunta o porquê. E ela fala que não sabia que esse carro era dele. London pergunta por que ela estava sendo tão rude com ele, porque ele só queria conhecê-la melhor. Ela responde que não gosta de falar com estranhos. London fala que tudo bem, que ela poderia ser mais simpática. Em seguida, ele pergunta o que ela vai fazer agora, e ela responde que não tem nenhum plano para agora e só está indo para sua casa. Ele fala que está procurando um lugar para almoçar e pergunta se ela não gostaria de vir com ele para os dois se conhecerem melhor. E dessa vez, a mulher aceita o convite de London. Ela então entra no carro com London achando que vai se dar bem com ele, mas mal sabe que acabou de cair na pegadinha da interesseira e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, resumindo a conversa, a garota tenta se aproveitar de London e fala que depois quer ir para o shopping para fazer compras, esperando que London pague para ela. Porém, London fala que eles ainda não têm nada e ela já quer gastar o dinheiro dele. Ele então fala que ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e que ela não queria nada com ele e foi só ver o seu carro que ela mudou de ideia na mesma hora. Ela fala que para sair com ela tem que ter dinheiro, que não sai com qualquer um. Mas London fala para dar licença do carro dele porque ele não quer mais nada com uma garimpeira de ouro.
A mulher desce do carro indignada, mas acaba sendo rejeitada pelo London, que dá uma boa lição de moral nela. Começamos o vídeo com Nae chavecando essa garota ao lado da sua Lamborghini. Ele pergunta como ela está e fala que ela está linda demais e pergunta qual o nome dela. Ela fala que tá tudo bem e que não é da conta dele e diz que ele está agindo igual um idiota. Ele então pergunta qual que é o tipo dela. A garota responde que com certeza não é ele. Depois de Nae ser esculachado pela garota, ele caminha até a sua Lamborghini e quando a garota vê a burrada que ela tá fazendo, magicamente ela muda de ideia e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. O youtuber confirma que sim e chama ela para vir conferir. Então ela pergunta como que ele tem uma Lamborghini e ele responde que ele é um empresário, que ele está de férias e está curtindo um pouco e que chegou na cidade faz pouco tempo e só queria perguntar se ela conhece um bom restaurante, mas que ele não quer atrapalhar já que ele não faz o tipo dela. Inexplicavelmente a garota já muda de ideia e fala que estava brincando com ele e que ela gostou dele e achou ele bem charmoso. Então ele agradece o elogio e pergunta de onde ela é, e ela fala que é de Dallas e o Nae fala que é de Houston. Então ele pergunta o que ela vai fazer agora e se ela tem algum plano. A mulher responde que não tem planos e que só estava dando uma volta. Então o YouTube pergunta se ela não gostaria de almoçar com ele num restaurante aqui na cidade de 5 estrelas. E como já é esperado, ela topa, aceita o convite e entra com ele na Lamborghini. Em seguida, ela entra na Lamborghini com ele, achando que vai se dar bem com o Nae. E vamos ver o desfecho final. Dentro da Lamborghini, ele pergunta para ela por que ela disse que ele não fazia o tipo dela. E ela responde que sempre que os homens tentam chegar nela, é uma forma dela se defender dos caras. E que ela não sai dando bola para qualquer um. Ele então pergunta o que fez ela mudar de ideia para ela voltar para falar com ele. E ela responde que achou ele bonito e que também gostou muito do carro dele. Então Nae fala que não quer mais sair com ela porque ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela fica sem palavras e desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo YouTube. O vídeo começa com o youtuber Sub abordando essa garota. Ele pede desculpas e fala que gostaria de conhecê-la. Mas a garota responde que ele é muito feio e não tem chance com ela e ela tem namorado e para ele ficar longe dela. O youtuber pergunta por que ela está sendo tão rude assim com ele, porque ele não fez nada para ela e só queria conhecê-la melhor. Ele então fala que a abordagem dele foi muito ruim e pede desculpas e tenta pegar na mão dela. Mas a mulher o ignora e fala que ele é nojento e é para ele ficar longe dela. Em seguida, ela humilha ele e fala que ele parece um mendigo com essas roupas e fala que não quer mais ver ele na sua frente. O YouTube fala que ela exagerou com ele e fala que está indo embora e caminha em direção ao seu Corvette azul. Na mesma hora, a mulher aparenta mudar de ideia e vai atrás dele dizendo: "Ai meu Deus, esse carro é seu?" O YouTube responde que sim e fala que é seu carro novo. Ela pede desculpas por ter sido rude com ele e fala que não sabia que ele tinha tanto dinheiro. Em seguida, Sub fala com ela que ela fica muito linda do lado do seu Corvette e pergunta se pode tirar algumas fotos com ela. Ela fala que sim e faz a maior pose para tirar as fotos.
O rapaz fala que ela é muito linda e elogia ainda mais a garota. A garota começa a dar em cima dele e fica desesperada, querendo que ele leve ela para sair e para fazer compras no shopping. O youtuber fala para eles irem devagar, porque eles ainda estão se conhecendo. Ela fala que não quer perder o seu tempo e quer sair com ele agora. O apresentador do canal pergunta se ela quer vir conhecer a sua casa. A garota fala que vai com ele para qualquer lugar que ele quiser e os dois entram no Corvette. Mas em seguida ele desce do carro e pede para ela descer também, mas a garota fala que não quer sair do carro e quer ir para a casa dele agora. Porém, o youtuber fala que precisa dizer uma coisa para ela e pede para ela descer do carro para conversarem. Então ele fala que pensou melhor e que não vai mais sair com ela. A garota começa a questionar e pergunta se ele não achou ela bonita. Ele responde para ela que achou ela muito linda. Porém, o problema é que ela demonstrou ser muito rude com ele e também demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais perder o seu tempo com ela. Ela até tenta convencê-lo a dar uma chance para ela, mas ele responde que não sai com garimpeira de ouro e sai acelerando o seu Corvette e ela acaba sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com Joel tentando chavecar essa garota com sua Lamborghini. Ele pergunta se pode fazer companhia para ela, porém ela responde que não, que ela está bem sozinha. Joel então pergunta se ela está tendo um dia ruim. Ela fala que não, que só não queria conversar com ele e pergunta por que ele está insistindo. O youtuber Joel fala que ele gostou da aparência dela e que chamou sua atenção. Joel diz a ela que viu ela sozinha ali e que gosta de dar atenção para pessoas sozinhas e que ele é novo na cidade e está tentando fazer amizades. Joel pergunta de onde ela é. A garota responde para ele que ela é da Flórida. Joel continua dando investidas na garota e pergunta se ela tem namorado. A mulher fica pensativa e diz a ele que é complicado, mas depois acaba dizendo que ela está sozinha no momento. O YouTube pergunta por quê, e ela fala para ele que não quer um homem agora em cima dela, tirando sua liberdade. Joel tenta pegar o número dela, mas ela diz para ele que ele não tem chance com ela. Ele fala que não vai mais incomodar e segue em direção à sua McLaren. Ao perceber que o indivíduo está de nave, ela não resiste e vem perguntando se o carro é dele. Joel fala que sim e pergunta se ela viu uma McLaren alguma vez. Ela fala que não, que é a primeira vez e pergunta com quem que ele trabalha para conseguir comprar um carro como esse. Joel responde que ele trabalha com criptomoeda e mercado financeiro e que ele tem uma vida espetacular. Ela pergunta se pode pegar o número de Joel ou sua rede social. Joel responde que está confuso porque ela não queria passar seu número. Ela fala para ele que não gosta de falar com estranhos e que na maioria das vezes eles são tudo vagabundos, mas que Joel não é assim. Em seguida, Joel chama ela para entrar no carro para conferir como é a McLaren por dentro e deixa a garota ainda mais impressionada. A seguir, Joel pergunta se ela quis dizer que ela gosta de homens que têm dinheiro. Ela fala de certa forma que sim, porque ela não sai com qualquer pessoa. Porém, nessa hora, o youtuber fala que não vai mais sair com ela porque ela o rejeitou no começo. Ela insiste em sair com ele e pede desculpas, mas Joel mostra para ela a câmera que está filmando e fala que ela mostrou ser uma garimpeira de ouro. E fala que dessa vez ela perdeu sua chance porque ele não sai com garimpeira de ouro e arranca a sua gloriosa McLaren e a mulher acaba sendo rejeitada.
O vídeo começa com o Nate abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele pergunta como ela está, diz o seu nome e se apresenta e tenta segurar a mão dela, mas ela não gosta nada disso. Ele pede para falar com ela e pergunta se ela tem namorado. Ela fala que tem namorado e sai andando. O YouTube então, depois de levar um fora, vai em direção ao seu Corvette C8. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a mulher vê aquela cor vermelha da máquina ofuscando seus olhos, ela não resiste e já vai logo de cara perguntando que carro é esse e que ela gostou muito. Nate fala que é um Corvette e diz a ela para ela passar o seu telefone para ele, embora ela tenha um namorado. Ela diz que é complicado e Nate fala para ela que não tem problema. O youtuber fala que só está tentando fazer novas amizades e por isso foi falar com ela. Ele fala que gostou da tatuagem dela e fala que só tá faltando o nome dele tatuado. Então, de forma bem humorada, ele tira sorrisos da garota e a faz rir. Em seguida, ele chama ela para entrar no Corvette e fala que ela vai gostar mais ainda. Dentro do Corvette, o YouTube pergunta quanto tempo ela está namorando e ela fala que é apenas 6 meses. Nate fala que é muito recente, que não é nada a sério. A garota fala que é sim sério. Ele então fala que gostou dela e queria que ela fosse sua namorada. Ela fala que já tem namorado. Então Nate pergunta o que ela veio fazer no carro dele. Ela fala que eles podem ser amigos. O YouTube fala que eles podem ser amigos, mas que ele quer algumas vantagens nessa amizade. Ele explica que ela ia ganhar o que ela quisesse e que ele ia dar o dinheiro que ela precisasse. A garota fala que isso parece ser bom e ela pega na mão dele e concorda com ele. Para deixar a garota ainda mais impressionada, ele diz a ela que ganhou muito dinheiro com criptomoeda e agora está bilionário. Ele fala que tem mais de 10 carros na sua garagem da sua casa. Nesse momento, ela fala que não tem namorado e só disse aquilo porque não queria falar com ele. O youtuber questiona por que ela mentiu em ter namorado e ela tenta dar uma desculpinha esfarrapada. Então nessa hora, Nate fala que ela é uma interesseira e que é só por isso que ela mentiu ter namorado. Ela fica nervosa e fala que vai descer do carro e fica dizendo pra ele deixar ela descer do carro. Nate fala que é só ela procurar que ela vai achar o lugar de abrir a porta. A seguir, ela desce do carro revoltada e o youtuber deseja um bom dia e ela fala pra ele ir para aquele lugar da casa da mãe Joana. O vídeo começa com Naya, que aborda essa bela jovem para fazer o teste da interesseira. Ele se apresenta e pergunta qual o seu nome. Então ela fala que se chama Henry. Naya fala que ela está linda demais e começa a fazer cantadas para a garota. Em seguida, ele pergunta aonde ela está indo. E ela fala que está indo ver sua mãe e que depois vai fazer algumas compras. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e que está tentando fazer amizades e seria bom tê-la como amiga e pede para ela passar o seu Instagram. Então, ele passa o telefone para ela anotar o seu Insta. Então, Naya pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Na sequência, ela pergunta se ele está tentando vir com ela. Naya fala que seu carro está logo ali na frente e que eles podem ir no seu carro.
Ela então concorda com ele e eles vão conversando até onde está a Lamborghini do youtuber. Quando ela vê que ele está com uma Lamborghini, ela fala que gostou muito do carro dele. Depois de ver a condição financeira do youtuber, ela pergunta com que ele trabalha. Nair fala que ele é um empresário e tem uma grande empresa e que trabalha com ações e criptomoedas e que tem ganhado muito dinheiro com isso. Além disso, ele explica que tem outros carros e que esse é apenas um carro da sua grande coleção, e deixa a garota ainda mais impressionada. Em seguida, ele pergunta se ela já esteve em uma Lamborghini antes e ela responde que não. Então ele chama ela para entrar no carro e curtir a Lamborghini pela primeira vez e que lá dentro eles podem conversar melhor. Ele dá a volta e fala que essa garota já está na dele. Dentro do carro, ele fala que está procurando uma namorada para acompanhar ele nas suas viagens e que ele gostou dela e por isso veio falar com ela. A garota fala que achou ele gente boa e que eles podem se conhecer melhor e que talvez possa rolar alguma química. Em seguida, ela pergunta o que ele gostaria de fazer e ele fala que eles podem arrumar comida e depois irem para sua cobertura que ele tem aqui na cidade. Ela concorda com ele e fala que gostaria de conhecer sua casa e seus outros carros. Em seguida, ele pega o telefone e tenta ver as fotos do perfil dela no Instagram, porém ela fala que seu perfil é privado e vai aceitá-lo depois. Então Nair fala para eles não perderem mais tempo e irem comprar comida para irem para sua cobertura. Então ele pede para ela colocar o cinto e, como dá para ver, a garota parece mesmo ter gostado dele e não foi muito interesseira. E temos mais uma garota que passou no teste. O vídeo começa com o youtuber Nair que está se passando por um morador de rua em frente a uma loja. Assim que passa uma bela moça, ele a aborda perguntando se ela pode fazer o dia dele mais feliz e pergunta se ela tem algum dinheiro para poder lhe dar. A jovem fala que não tem dinheiro com ela, que só tem cartão de crédito. O youtuber fala que está vários dias sem comer e pergunta se ela não pode ajudá-lo. A garota fala que vai entrar na loja e vai comprar um lanche para ele e pede para ele esperar alguns minutos. Enquanto a garota está na loja, Nair fala que ela parece ser uma garota muito especial que se importa com o próximo e fala que tem certeza que ela não é uma gold digger. Na sequência, a garota sai da loja com o prometido lanche que ela iria comprar para ele e o entrega. O youtuber agradece ela e fala que está morrendo de fome e que tentou entrar na loja, mas eles o expulsaram dizendo que ele estava sujo e fedendo. Além disso, Nair começa a elogiá-la, dizendo que ela tem um sorriso lindo e pergunta qual o nome dela, e se apresenta dizendo que se chama Nair. E, a seguir, o youtuber pergunta se ela tem um namorado e ela responde que não. Ele fala que tem um celular que ganhou e pergunta se pode pegar o número dela. Ela fala que é claro e fala que o que ela puder fazer para ajudá-lo, ela vai fazer e passa o contato para ele. Então, papo vai, papo vem, e depois de o YouTube descobrir que ela é uma cantora e ela cantar um pedacinho da música para ele, o YouTube chama ela para ir com ele caminhando até ali na frente e eles vão caminhando até que ele chega em sua Lamborghini e fala para ela que esse é o seu carro.
A garota fica impressionada e pergunta se esse carro é mesmo dele. Nair fala que sim e chama ela para entrar no carro e fala que vai explicar tudo para ela. Lá dentro do carro, a garota fala que tem algo acontecendo e ela não sabe o que é e pede para ele explicar. Nai então fala que precisa dizer a verdade para ela e ele explica que tem um canal no YouTube com milhares de seguidores e que faz experimentos sociais para testar a atitude e o interesse das pessoas. Ele fala que ela foi muito doce com ele e que ele admira muito a sua atitude. A garota fica surpresa e fala que nem está acreditando que ela está dentro de uma Lamborghini e que nunca imaginou que ele teria um carro desse, sendo que ele estava ali na esquina. Então, eles conversam um pouco sobre o fato dela não ter um namorado e ele fala que está surpreso por ela estar sozinha e também fala da música dela e se divertem muito. Em seguida, o youtuber fala que gostou dela e agora ele tem o seu telefone e eles vão se tornar amigos e que depois eles podem se encontrar qualquer dia para fazerem algo juntos. Eles descem do carro e ele a acompanha até seu carro que estava ali do lado. Então ele se despede e fala que foi um prazer conhecê-la. Ela entra em seu carro e ele vai na sua Lamborghini e acelera a máquina. Começamos o vídeo com o YouTube Londo que caminha na calçada e chega nessa bela jovem a abordando. Pergunta como está o dia dela e qual o seu nome. Depois dela falar qual o nome dela, o YouTube pergunta o que ela pretende fazer e ela fala que está apenas descendo a rua. O YouTube já começa com sua investida perguntando se ele pode acompanhá-la até lá embaixo. Mas ela imediatamente já dá nele uma cortada dizendo que ela tem namorado. London fala que ele está apenas tentando conhecê-la e que ele só queria acompanhá-la, mas novamente ela fala que não, porque ela é comprometida. Então o youtuber fala que o namorado dela não é nada e não é nenhum problema porque ele está afim é dela. Mas ela responde que o namorado dela é muito melhor do que ele. E depois dela falar que não está interessada, London se despede e vai em direção ao seu Corvette. E é nessa hora que ela morde a isca e a mágica acontece. Sem pensar duas vezes, ela pergunta se o carro é dele. London fala que sim e ela diz a ele que gosta muito do carro dele e que ele tem um bom carro. London agradece o elogio e fala que já está indo embora. A garota, inexplicavelmente, fala que ia dizer a ele se ela pode ir com ele no seu carro. A seguir, London pergunta para ela por que ela está agindo assim diferente desse jeito. A garota fala que não sabia que ele tinha um Corvette. Então ele convida ela para se sentar no carro e é claro que ela aceita na hora e entra na super máquina. A seguir, a mulher fala que ele é melhor do que o namorado dela. London a questiona, dizendo que ela falou que o namorado dela era melhor do que ele. Mas ela fala que ele tem um bom carro e tem muito dinheiro e que agora ela viu que ele é bem melhor do que o namorado dela. Em seguida, London pergunta para ela se ela quer sair para comer alguma coisa. Depois dela falar que sim, London pergunta se o namorado dela não vai se importar. Ela fala que não, que o namorado dela nem vai descobrir. Então London pede para terminar com ele, porque London vai querer namorar com ela e levá-la a sério.
A garota fala que o namoro dela já está quase terminando e que isso não seria um problema. Porém, nessa hora, London começa a questionar porque ela disse que ele não era o tipo dela e depois mudou de ideia e queria sair com ele mesmo tendo um namorado. Ele fala que ela mudou de ideia só por interesse no seu carro e no seu dinheiro e por isso ela é uma gold digger. Porque se ele não tivesse o carro, ela teria ido embora e não teria voltado para falar com ele. Então ele fala que não vai mais sair com ela porque está procurando uma mulher que não queira ficar com ele só por causa do carro. Ela tenta convencê-lo a mudar de ideia e fala que eles poderiam sair para comer e se divertir juntos. Porém, London fala que não quer mais nada com ela e desce do carro, ele dá a volta, ele abre a porta e pede para ela descer e educadamente ele deseja a ela um bom dia. Iniciamos o vídeo com o Nate. Ele aborda essa bela mulher perguntando como ela está e o que ela pretende fazer. E ela pergunta para que ele quer saber. Ele fala que só perguntou porque ela está sozinha. Ele se apresenta para ela e fala que se chama Nate e pergunta qual o seu nome. Ela pega na sua mão, mas não diz qual o seu nome. Ele fala que se pode pelo menos pegar o seu número de telefone, mas a garota não dá a mínima para ele e sai andando. Então Nate caminha para a sua Lamborghini e agora é só esperar a mágica acontecer. Quando a garota vê ele abrindo a porta do carro, ela volta no mesmo instante e vai falar com ele. E fala que vai passar o seu Instagram para ele. Nate fala que não tem Instagram. Ela pergunta se o carro é dele e ele fala que sim, que é uma Lamborghini Urus e pergunta se ela já andou em uma. Ela diz que não. Então Nate fala que hoje ela vai andar e abre a porta para ela entrar. Lá dentro do carro, Nate pergunta se agora ela vai passar o seu número para ele, e ela fala que sim. Nate pergunta se ela tem um namorado e a garota responde que tem uma namorada. Nate fica surpreso com sua resposta e pergunta aonde ela está. A garota diz que ela está no trabalho e Nate diz que está surpreso e não imaginava que ela tinha uma namorada. Então, ela fala que ele não precisa se preocupar com isso. Nate fala que só quer se divertir um pouco. Ela pergunta qual a idade dele e ele responde que tem 20. Então, a garota fala que sente muito, mas não vai rolar, pois ela não quer ficar com um cara muito novo. E fala que ele é muito novo para ela e que ela não quer perder o seu tempo com ele. Nate fala que quer só uma chance e não é porque ele é novo que ele não tem experiência e que tudo vai ser só entre eles e pede somente uma chance. Nate fala que eles podem ir a um restaurante para jantar e assim se conhecerem melhor e ela vai ver que ele não é um garoto qualquer. Que mesmo sendo tão novo, ele já tem sua própria empresa, vários carros de luxo, inclusive esse ao lado que vai levá-la para sair. A garota muda de ideia e fala que está bem e entra no carro. Na sequência, lá dentro do carro, Nate pede o número dela e fala que vai salvar como Gold Digger. E a questiona, perguntando por que alguns minutos atrás ela não quis passar o seu número e só depois que ela viu ele abrindo a porta da Lamborghini, ela voltou dizendo que passaria seu Instagram e depois seu número. A garota pergunta o que ele quer dizer com isso e fala que ela não é materialista. Nate diz que não falou isso, que só acha melhor ela descer do carro e fala que já está acostumado com essa situação. E fala também que foi um prazer conhecê-la, mas que hoje eles não vão a lugar nenhum. A garota fala que não vai sair não porque ele quer,
mas sim porque ela quer sair e não quer mais papo com ele. Nate também fala que não quer mais falar com ela e que é melhor ela ir andando e voltar para sua namorada. O vídeo começa com o youtuber Nia Price abordando essa bela jovem com um buquê de rosas na mão. Ele pergunta como ela está e fala que ela está com uma aparência muito boa e que tem um rosto lindo e elogia o salto dela e pergunta para onde ela vai. Ela fala que está indo embora para casa. O YouTube pergunta qual o seu nome e tenta um papo descontraído com a garota. Ela fala que se chama Ana, mas não tem tempo para falar com ele. Depois de entregar o buquê de rosas para ela, ele fala que viu ela de longe e que ela é linda e queria dar o buquê de rosas para ela porque toda mulher merece um buquê de rosas. Ele fala que vai ajudá-la a colocar a gasolina no carro e tenta criar uma conexão com a garota. O youtuber a convida para sair com ele e fala que o carro dele está logo ali perto. Porém, a garota fala que está indo encontrar com suas amigas e que também tem namorado e é fiel a ele. Nia pergunta se ela pode pelo menos passar seu Instagram, mas ela fala que é melhor não. Depois dela entrar no carro, o YouTube vai em direção à sua Lamborghini gloriosa. E é nessa hora que a mágica acontece. Ela desce do carro, olha seu cabelo no espelho e vai atrás do youtuber muito arrependida. Em seguida, ela fica maravilhada com a Lamborghini e pergunta se o carro é dele. Nia fala que é lógico que o carro é meu e esse é apenas um dos meus brinquedinhos e fala que tem vários carros de luxo. A garota fala que eles podem sair agora se ele quiser. O YouTube pergunta se ela vai desmarcar seu compromisso com suas amigas. Ela fala que sim, que isso não é tão importante e prefere sair com ele. Ela elogia muito o seu carro e começa a dar maior bola para o YouTuber e pede para tirar algumas fotos com a máquina. Ele fala que ela está gata demais e que as fotos estão ficando ótimas e ela é fantástica e vão bombar nas redes sociais. A seguir, o youtuber fala que ele vai levá-la para casa e pergunta se ela quer ir com ele. Depois que a mágica já está feita, a garota fala que sim e demonstra interesse em ir com ele. Porém, o YouTube pergunta o que o namorado dela vai achar disso e que também ela falou que era fiel a ele. Ela fala que eles já estão quase terminando e não tem problema. Então, Nia fala que ele está fazendo um vídeo para o YouTube e que ele faz experimentos sociais e que ela no começo não deu muita bola para ele, mas depois que viu sua Lamborghini mudou totalmente de ideia. Mas ele fala que gostou dela e que mesmo assim quer levá-la para sua casa. Ela fica surpresa com o que ele disse e pergunta se ele vai levá-la ou não. O youtuber fala que sim e manda ela entrar no carro. O vídeo começa com Joel abordando essas duas garotas. Ele pergunta se pode se sentar com elas. As garotas respondem que é melhor não porque querem ficar sozinhas. Joel pergunta qual o nome dela. Depois dela falar o seu nome, Joel pega na mão dela e se apresenta para ela. Ele então começa a conversar com essa garota e pergunta se ela tem namorado. Ela responde que sim, que ela é noiva. O youtuber pergunta quanto tempo ela está noiva e ela responde que já vai fazer 3 anos. Joel pergunta qual o nome do noivo dela, porém ela demora para responder. Aí Joel fica desconfiado e fala que ela deve estar mentindo. Ela fala para ele que não deve satisfação de nada para ele.
Joel fala para ela ficar calma, que ele só está tentando fazer amizades. Ele então pergunta se pode pegar o Instagram dela, mas ela responde que não, sem chance alguma. Joel então aceita o não da garota e vai em direção à sua McLaren. E quando a mulher vê o carro de Joel, ela se levanta na mesma hora de onde estava sentada e vai atrás dele demonstrando interesse por Joel. Ela vem com aquela perguntinha de sempre, perguntando se o carro é dele e pergunta o que ele faz da vida. Joel fala para ela que trabalha com criptomoeda e mercado financeiro e que ganha muito dinheiro com isso. Ele pergunta para ela com que ela trabalha e ela fala que ela é professora e dá aula em escolas. Dessa vez, ela fala que vai passar o número dela para ele. Joel fala que só estava tentando pegar o número dela. Ele pergunta se ela tem mesmo namorado. E ela responde que sim, mas que está quase terminando com ele. Joel fala que mudou para a cidade há pouco tempo e que ele tem outros carros que estão sendo transportados. Ele fala que tem 8 carros no total e que ele tem uma Lamborghini, uma Ferrari e outros carros que completam sua coleção. Na sequência, ele chama ela para se sentar no carro, para ela saber qual é a sensação de estar em uma McLaren. Ela não perde tempo e senta no carro de Joel. Nessa hora, Joel pergunta a ela por que ela não queria falar com ele. E ela responde que achou que ele era um humano qualquer. Joel então fala que parece que ela passa o seu número só por causa do carro dele. Joel fala que só tem um problema, que ele não sai com garimpeira de ouro e que ela demonstrou ser uma interesseira. Ele então entra no carro e fala que não quer mais nada com ela. Acaba acelerando a McLaren e ela acaba se dando mal. O vídeo começa com Nate chavecando essa garota. Ele elogia ela e fala que gostou da roupa dela e que ela tá muito linda. E pergunta qual o seu nome. A mulher fala que não tem nome e que não quer conversar com ele. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela fala que não e sai andando sem dar nenhuma chance para ele. Depois de levar um fora, ele fala que ela foi rude com ele e caminha até sua Lamborghini e mostra para ela que ele tem um carro de luxo. Mas não demora muito. Quando a garota vê a Lamborghini do Nate, ela não resiste e vem voltando e vai atrás dele. E agora ela fala que tem nome e pede para ele abrir a porta para ela entrar no carro para eles conversarem. Nate fala que primeiro ela precisa dizer o seu nome. Então ela fala que se chama Ashley. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro com ele. Ela entra sem pensar duas vezes, achando que vai se dar bem com o youtuber. Nate pergunta para onde ela estava indo com tanta pressa. A garota responde que estava a caminho da sua casa. Ele pergunta se ela ia fazer alguma coisa antes de ir para casa. E ela responde que não, mas pode fazer o que eles decidirem agora. O youtuber fala que está tentando arrumar um bom restaurante e pergunta se ela quer vir com ele. E ela topa e aceita o convite de Nate. Em seguida, Nate pergunta o que ela gosta de comer e ela fala que come de tudo um pouco. Ele então fala que a maioria das garotas que saem com ele sempre gostam de frutos do mar. E ela fala que é muito caro, mas é muito bom e ela gosta muito. Nessa hora, o YouTube pergunta por que ela não queria falar com ele e o ignorou. Ela responde que tem muita gente que mexe com ela na rua e que ela prefere não dar bola. O YouTuber pergunta se ele não tivesse a Lamborghini, se ela não teria voltado para falar com ele. Ela responde que sim, que se ele tivesse um Honda Civic, ela não iria falar com ele.
Nessa hora, ele fala que é melhor ela descer do carro porque ela demonstrou ser uma interesseira e que ele não sai com garimpeira de ouro. A mulher desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Nate. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Naya aborda a mulher perguntando o que ela iria fazer. A garota não responde e continua andando. Então Naya pergunta se eles poderiam se conhecer, mas a garota fala que o rapaz não faz o tipo dela. A mulher não dá nenhuma bola para o YouTube e então ele se despede e vai na direção do seu glorioso Corvette. A garota, quando vê a nave que Naya estava, na mesma hora mágica acontece e logo ela volta para conversar com o rapaz. A mulher chega perguntando para Naya o que eles iriam fazer. O rapaz responde à garota dizendo que estava andando por aí em busca de novos amigos. Ele então pergunta o nome dela e ela diz que o seu nome é Charlie. O YouTube então pergunta de onde ela é. E a mulher diz para ele que nasceu em São Luís e mudou para cá para visitar os seus pais. O YouTube então pede o número da garota e ela, sem pensar duas vezes, passa o número para ele. O rapaz anota e eles conversam mais um pouco. Naya então pergunta com que a garota trabalha. Ela responde dizendo que não trabalha e mora com seus pais. Naya então pergunta se seus pais que têm que bancar tudo para ela, e ela responde que sim. Naya então fala que estava querendo conhecê-la melhor. Ele então pergunta qual seria o melhor jeito para isso, e a garota rapidamente responde dizendo que ele levando ela em algum lugar luxuoso. Naya aceita, mas fala que primeiro ela teria que dar uma voltinha para ele. A garota aceita e dá uma voltinha e entra no carro. Então, após eles entrarem no carro, eles conversam um pouco, e a mulher logo pergunta com que Naya trabalha. E ele responde dizendo que ele é um empresário. A mulher pergunta se Naya ganha muito dinheiro. O YouTube então questiona perguntando se ela faz essas perguntas para todos os caras que ela acaba de conhecer. Ela diz que sim e que isso para ela é o que mais importa. Naya então muda de assunto e pergunta à garota qual a profissão que ela quer seguir em sua vida. A garota diz que quer ser enfermeira e que em sua família há vários médicos. O YouTuber então pergunta para a garota se ela tem namorado, e a mulher diz que não, mas está procurando. O Naya então fala para ela que com esse jeito dela vai ser difícil ela arrumar. Em seguida, ele fala que estava procurando uma parceira, pois ele estava muito solitário, mas que não poderia ser ela, pois ela é muito interesseira. O YouTuber então pede para a garota descer do carro, e ela desce achando ruim, bate a porta com força, mas no fim acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com Damon abordando essa mulher para fazer o teste da interesseira. Ele aborda a garota perguntando como ela está, mas ela, sem dar muita atenção para o YouTube, continua andando. O rapaz então fala que acabou de se mudar para aquela cidade e está querendo fazer novos amigos, e só estava tentando ser amigável com ela. A garota diz que não está interessada, mas com muita insistência ela acaba parando para conversar com ele. Damon então pergunta para onde ela estava indo, e ela diz que queria ir em uma festa muito luxuosa na casa de uma amiga. Damon então pergunta se ele poderia ir com ela. A mulher diz que não e fala para ele que só podem ir pessoas que têm muito dinheiro, e Damon iria fazer ela passar vergonha, pois ele já está velho e não tem muito dinheiro. O YouTube então pergunta se pelo menos poderia pegar o Instagram dela. Porém, ela recusa. O rapaz então toma um belo fora e se desculpa e vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece.
quando a garota vê que o carro de luxo do rapaz estava logo ali, ela para conversar com ele. Ela então pergunta se aquele carro é dele. Ele confirma para ela que sim. Damon pergunta à garota o seu nome e ela diz que se chama Emily. Então os dois se apresentam e após isso a mulher já vai se oferecendo para entrar no carro de Damon. Mas antes deles entrarem no carro, Damon continua fazendo algumas perguntas sobre ela. O Damon pergunta por que a garota não quis dar atenção para ele ali na calçada. Ela o responde dizendo que é porque ele estava a pé e não parecia ter boas condições de vida. Damon então pergunta qual o tipo de cara que ela gosta. E ela diz que gosta de caras com status sociais altos, com muito dinheiro e carro de luxo. Damon fica um pouco surpreso com a ganância da mulher, mas continua fazendo seu teste. Ele então convida a garota para entrar no seu carro, e sem pensar, ela entra achando que ia se dar bem com o youtuber. Em seguida, após eles entrarem no carro, a garota já vai logo perguntando se Damon tem muito dinheiro. O youtuber responde que não gosta de falar sobre isso para as pessoas que ele acabou de conhecer. Então o Damon muda de assunto e pergunta à mulher qual sua idade e com que ela trabalha. A garota responde dizendo que ela tem 24 anos, trabalha como modelo e sempre está ocupada. O rapaz então brinca com ela um pouco e em seguida o YouTube pergunta de onde ela é. A garota diz ter nascido no Texas e se mudou para cá em busca de melhores condições. Então Damon conta um pouco de sua vida para ela. Ele fala que era casado, mas se separou e por isso ele gostaria de conhecer novas pessoas. Em seguida, ele fala que ela é uma garimpeira de ouro e que ele não sai com interesseiras. Damon pede para ela descer do carro. A mulher acha ruim e desce do carro xingando o youtuber, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com Will abordando essa garota. Ele elogia ela e fala que viu ela de longe e achou ela muito bonita. Porém, a garota já dá logo nele uma tirada falando que tem namorado. Ele então fala pra ela o que isso tem a ver com ele. E fala que não pediu pra ser o namorado dela, somente que fez um elogio para ela. Ela então fala que ele parece ser um cara legal, mas o namorado dela pode querer bater nele. O youtuber então fala que ela deve ter muito medo dele para dizer uma coisa dessa, e fala que ele não tem nenhum medo dele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela ou seu Snapchat, ou quem sabe o seu Instagram para eles se conhecerem melhor. Porém, a mulher não demonstra nenhum interesse e fala que com certeza não, e diz para ele que ela tem que ir embora porque ele já está incomodando. Ela diz que já deixou claro que tem namorado e ele não tem chance com ela, e pede para ele não incomodar mais. Ele a deseja um bom dia e vai até o seu carro de luxo e abre a porta do Corvette. E quando a mulher vê o Corvette do YouTube, ela não resiste e vem na mesma hora para conversar com ele, demonstrando muito interesse. Ela pergunta se o carro é dele, o youtuber confirma que sim e pergunta por que ela voltou, e ela fala que gostou muito do carro dele. Ele questiona e fala que não está entendendo porque ela disse que tem namorado. Ela fala que estava brincando com ele, que não tem nenhum namorado. O youtuber questiona por ela ter mentido, mas ela diz que não o conhecia. Ele então chama ela para eles começarem dentro do carro, e mesmo ainda ela não conhecendo ele, ela entra no carro sem pensar duas vezes. Resumindo, dentro do carro, eles combinam o que fazer. A garota fala que quer ir no shopping para fazer compras e depois ir jantar num restaurante de luxo. E depois fala que eles podem ir para casa dele. Porém, o youtuber pede para ela dizer a verdade que ela tem namorado. E ela fala que tem namorado, mas que ele não precisa ficar sabendo. O youtuber então pergunta por que ela vai fazer isso com o namorado dela. Ela responde que não está nem aí para ele e eles não precisam ficar falando dele agora.
Mas nessa hora, o Will fala que tem que dizer a verdade para ela, que ela está sendo muito interesseira e demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele mostra para ela a câmera que está gravando para o seu canal no YouTube. Ele fala que ela não deu nenhuma chance para ele no início e depois viu seu carro e falou que não tinha namorado e aceitou sair com ele mesmo tendo namorado. Ele fala que ele não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela fala que não vai descer, mas ele abre a porta e manda ela sair. Ela desce revoltada, mas acabou aprendendo uma boa lição de moral. O vídeo começa com Joel, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa loira e fala que ela tá arrasando demais e pergunta se ela não vai falar com ele. A garota diz a ele que não fala com estranhos. Joel pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim. Joel então pergunta se ela não quer ser sua namorada porque ela é linda demais. Porém, ela responde que não. Joel fala que ele é novo na área, está tentando fazer novas amizades e fala que gostou do estilo dela. E pergunta se ela não pode passar o seu telefone para eles serem amigos. Porém, a mulher fala que o namorado dela não iria deixar. Na sequência, vendo que ele não vai ter chance alguma com a garota, Joel a deseja um bom dia e caminha até sua gloriosa McLaren. E é na hora que a mulher vê a McLaren de Joel, ela não demora muito para ela vir correndo atrás dele. Ela pergunta se o carro é dele. Depois de Joel confirmar que sim, ela pergunta se pode ver o carro por dentro. Joel pergunta se o namorado dela não vai achar ruim. Agora a conversa é outra e ela fala que ele não precisa ficar sabendo. Ela então pergunta se pode dirigir a McLaren. Joel fala que ele comprou o carro hoje e tem muito ciúme do carro. Em seguida, ele pergunta se ela malha para ter um corpo bonito igual ela tem. Ela responde que sim. Joel então pergunta se pode malhar com ela. E ela fala que claro que pode. Na sequência, Joel chama ela para tirar fotos do lado da McLaren com ele. E fala que ela vai ficar muito linda na foto e que seu short está combinando com seu carro. Na sequência, Joel pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela responde que sim. Joel então pede para ela passar o seu número para ele e chama ela para vir para sua casa com ele. Ela topa e aceita o convite. Porém, na hora que eles vão entrar no carro, Joel fala que não pode levá-la com ele porque ela mostrou ser uma garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera que está gravando e fala que não sai com escavadora de ouro. A mulher vai embora e fala que não vale a pena perder seu tempo com ele, mas no fim acaba sendo rejeitada. Joel entra na McLaren e fala que ela foi fácil demais e acelera o carro e dá um tchauzinho para ela.